3 homens e 3 ministérios. E a história das crianças falou sobre uma das histórias que eu vou contar para vocês no sermão. O sermão ele é composto de 3 histórias. Vocês estão me vendo? Deixa eu fazer um pedido para você que está no Zoom. Se você estiver no Zoom e a minha imagem estiver pequena para você, é necessário que você clique na minha imagem ou do celular ou clique do computador para que a minha imagem fique em tela cheia para você, tudo bem? Quem está no YouTube não tem esse problema. Então, o título da mensagem de hoje, 3 homens, 3 ministérios. Abra sua Bíblia comigo e deixe ela aberta lá, porque o sermão todo está em 2 páginas da Bíblia. Nós vamos manter a nossa Bíblia aberta lá. Hora ou outra vou anunciar um outro texto bíblico. 2 Reis, capítulo 5. Abra lá. 2 Reis, capítulo 5. Se você achou o texto bíblico, digita um amém aí no Zoom, ou digita um amém no YouTube para eu saber que vocês já estão com a palavra na mão, já acharam o texto bíblico. Hoje eu não vou projetar o texto, tá bom? O texto não será projetado, então eu vou precisar da sua ajuda com relação a você ter a palavra, a espada aí na mão. A minha está aqui também. Coloque a tua mão sobre a palavra e feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. E nós abrimos nesse instante a nossa mente e o nosso coração na tua presença. Assim como a nossa mão está posta sobre a palavra, nós te pedimos, coloque a tua mão sobre as nossas vidas. Não leve em conta, Senhor, os nossos pecados, as nossas limitações, mas que nesta ocasião, o Deus Espírito Santo tenha liberdade de falar com cada um de nós e nos mover para mais perto do teu querer, para mais junto da tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma curiosidade. A Bíblia, no Novo Testamento, ela 29 vezes cita o profeta Elias. Agora, o profeta Eliseu, ele é citado uma única vez num texto que ainda soa negativo. A sua Bíblia não está aberta nesse texto, não faz mal, mas eu quero ler para vocês Lucas 4, 27, que diz assim: havia também muitos leprosos em Israel, mas nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Interessante, né? Muitos profetas muitos leprosos havia naquela ocasião. Somente um fora curado. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Queridos, é interessante que Naamã, após o milagre que ele recebeu de Deus, ele iniciou o ministério. Geazi, o servo de Eliseu, após ser ganancioso, ele concluiu o seu ministério. E o jovem do machado da historinha das crianças teve, nessa mesma sequência, o seu ministério restaurado. Nós vamos ficar neste primeiro momento com Naamã. Me acompanhe na leitura dos versículos 1 em diante. Naamã, 2 Reis 5, versículos 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da esposa de Naamã. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Querido, sabe quando você começa a ouvir alguém falar de alguém, que essa pessoa é especial, que essa pessoa é capaz, que essa pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro, de repente fala assim, mas... Aí você sabe assim, posso sentar que lá vem a história. Quando tem esse mas no meio dessa frase, de agora em diante só vai vir coisa ruim. E no caso de Naamã, foi assim que a palavra de Deus o apresentou. E a palavra de Deus o apresentou como um homem de muita autoridade, mas era leproso. A palavra de Deus apresenta também para a gente a escrava de Naamã. Não, primeiro Naamã. Naamã era comandante do exército do rei Ben-Hadad. Ele era o segundo no poder. Ele era considerado tirano e mau, ao ponto de escravizar meninas israelitas. E, além de tudo isso, ele era leproso. No entanto, ele não estava sozinho. Lá na casa dele havia uma menina, havia uma serva. A menina era escrava, mas porque confiava no Deus de Israel, ela era livre. Fantástico isso, né? Pensar dessa forma. Quem confia no Deus Todo-Poderoso, ainda que seja escravo, é livre. Ainda que esteja doente, é são. Ainda que morra, viverá. Logo, eu acredito que confiar em Deus é a coisa mais importante que eu e você podemos fazer. E olha que interessante esse pensamento. Nunca subestime o poder de um simples testemunho, pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de uma criança e levá-las aos ouvidos do rei. Lá estava a menininha simples, lá estava a menina escrava, limpando a casa, cuidando dos afazeres, e soube que o seu senhor era leproso. Ela sabia como que a lepra era tratada em Israel. Ela sabia que o leproso não podia ficar em casa. Ela sabia que o leproso tinha que se afastar da família, caso contrário, toda a família poderia ser contaminada também. Ela sabia dos feitos do Deus de Israel e ela comentou com a sua senhora: olha, se o profeta estivesse na presença de Naamã, o profeta o curaria dessa lepra. E Naamã, mais do que depressa, foi atrás de resolver a situação, porque a lepra, queridos, a lepra sempre foi considerada uma doença muito terrível. A lepra pode ser comparada com o pecado. Tanto a lepra quanto o pecado não se limitam somente à superfície, eles não estão somente na parte exterior do corpo, mas atingem camadas mais profundas do ser. Tanto a lepra quanto o pecado espalha-se. Tanto a lepra quanto o pecado contamina. Tanto a lepra quanto o pecado isola a sua vítima. E tanto a lepra quanto o pecado só servem para serem queimadas no fogo. Naamã sabia o seu futuro, sabia o que sucederia com ele, e quando ele ouve da menina, ele leva o assunto para o rei. Ele era o segundo no reino, e ele pede ao rei para que envie uma carta para o rei de Israel, para que, quando ele chegasse ali, ele pudesse ser aceito. Quando ele chegasse ali, o profeta estivesse disposto a curá-lo. E, mais do que depressa, além da carta, ele se organiza para poder fazer essa viagem. Ele levou 300 quilos de prata, ele levou mais de 300 quilos de prata, mais de 60 quilos de ouro, levou vestimentas caras, tudo presente para o rei e para o profeta. Porque se ele realmente fosse curado, não tem preço essa cura. E olha que interessante, né? Os não salvos, eles carecem de conhecimento sobre a salvação. E por serem pobres deste conhecimento, eles acabam complicando aquilo que é tão simples. Tanta gente, queridos, acha que para receber a salvação precisa pagar, precisa
dar presentes, precisa realizar trocas. Tanta gente neste mundo dando o seu dinheiro na igreja, acreditando que este ato salvará a alma delas no dia final. Tanta gente acreditando que se gastarem fazendo boas ações, cuidando dos moradores de rua, cuidando dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, isso pode salvá-los. Tanta gente se esforçando ao máximo para viver uma vida sem pecado, acreditando que é possível viver uma vida sem pecado para que alcance a salvação. Mas eu e você sabemos, na verdade, eu e você não somos enganados. Nós sabemos que a salvação ela se dá única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo Jesus. Na cruz do Calvário ele nos salvou. Não são presentes, não é ouro, não é prata, é a graça. A graça nos salva. Tem mais um personagem nessa história. O rei Jorão. Quando o rei Jorão recebe a carta, você se recorda o que ele fez, né? Ele rasgou as suas vestes. Por vezes, professos seguidores de Cristo se assemelham aos não salvos, se desesperando, rasgando as suas vestes e sempre na vida esperando o pior. Como você reage diante das situações? Você é semelhante ao rei Jorão? Qualquer coisa te desespera? Qualquer coisa te tira do centro? Qualquer coisa te angustia, qualquer coisa te leva ao extremo de rasgar as suas vestes, vestir pano de saco e jogar cinza sobre a sua cabeça? Claro que o rei tinha que se desesperar mesmo. O comandante do país inimigo estava vindo porque queria ser curado pelo profeta. O rei Jorão sabia que em Israel havia inúmeros leprosos. E se o profeta não estava curando os leprosos de Israel, por que curaria Naamã? Olha o desespero, né? Sabe, queridos, nós todos temos motivos para nos desesperar. Mas por maiores que sejam os seus motivos, quando eles forem fortes demais, ao invés de rasgar as suas vestes, dobre os seus joelhos. Com os joelhos dobrados, qualquer problema é solucionado. Com os joelhos dobrados, rosto inclinado, não há milagre que não possa ocorrer na sua vida. Vamos voltar a Naamã. É interessante, né, que Naamã, ele já havia escolhido a forma como ele seria curado. Veja comigo aí. 2 Reis, capítulo 5, verso 11. 2 Reis, capítulo 5, verso 11. Olha o que diz o texto. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele, né, o profeta, sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Interessante, né? Algumas pessoas são assim. Elas se esquecem de que elas vieram do pó e para o pó voltarão e começam a determinar como que os homens de Deus, como que os profetas, até mesmo como o próprio Deus devem fazer as coisas. Sabia que tem muita gente por aí dando ordens a Deus? Que é o homem? Que é o homem para que dele se lembre o Senhor? Eu me recordo que eu fui pastor em uma igreja e quando eu cheguei na igreja, eu vou contar essa história, não estava programada não, mas eu vou contar para vocês essa história. Quando eu cheguei na igreja, pela manhã eu preguei, teve um almoço na igreja e no final deste almoço, um dos anciãos, talvez ele ouça isso aqui, mas não é mentira, eu posso dizer. Depois do almoço, me chamou de canto, segurou forte no meu braço, apertou com força, e ali, segurando forte no meu braço, começou a me dar orientações de como eu deveria conduzir a igreja dele. E ele disse, o pastor aqui precisa disto, o pastor aqui precisa daquilo, o pastor aqui precisa daquilo outro. E ele fez uma lista demorada. Nós ficamos ali uns 20 minutos com ele,
limitando a circulação do sangue no meu braço, me dizendo tudo aquilo que ele entendia que o pastor daquela igreja precisava fazer. Quando ele terminou, eu olhei nos olhos dele e perguntei: irmão, o senhor terminou? Ele disse: terminei. Agora eu segurei no braço dele, segurei forte no braço dele, da mesma forma como ele fez comigo, e disse assim a ele, talvez ele vai se lembrar disso, eu disse assim a ele, falei: irmão, muito obrigado por todos os seus conselhos, mas eles não passam de conselhos. A minha vida não é o Senhor quem dita como ela deve ser vivida, não é o Senhor quem diz como eu devo fazer as coisas. A minha vida é pautada na vontade do Senhor. Se o Senhor me disser para fazer da forma como o Senhor está falando, dessa forma nós faremos. Agora, se o Senhor me orientar a fazer de uma forma diferente, nós faremos de uma forma diferente. Mas o Senhor pode ficar tranquilo, pode ficar relaxado em paz. Vocês estão recebendo aqui na igreja agora um pastor que tem a preocupação de servir a Deus. Não se angustie, não se desespere. Ele me olhou muito assustado, soltei o braço dele e ele saiu sem dizer uma palavra. Eu percebi que nos próximos 3 meses ele só me observava. Ele queria saber se como pastor eu faria do jeito dele ou não. Mas, queridos, nós não temos que seguir a ninguém. Se Deus não faz a vontade do homem, o homem não deve se subjugar ou se submeter a outro homem. Em amor, nós precisamos estar unidos e em amor, nós precisamos fazer o melhor pelo reino de Deus. Coitadas daquelas pessoas que tentam ordenar a Deus, tentam mandar em Deus e dizer a Deus como ele deve fazer as coisas. Naamã era o doente, Naamã era o leproso. Ele precisava aceitar qualquer coisa que o profeta do Senhor lhe dissesse. Mas, na verdade, ele acabou ficando indignado com o tratamento do profeta. Olha que pensamento de Moody, um grande evangelista. Naamã já havia determinado por sua própria conta de que modo o profeta deveria curá-lo, e se zangou pelo fato de o homem de Deus não seguir seus planos. Por acaso é diferente nos dias de hoje? As pessoas desejam ser salvas de seus pecados, participando de rituais religiosos, afiliando-se a uma denominação, dando dinheiro à igreja, mudando de vida, fazendo boas obras ou outros tantos substitutos para a decisão de depositar a sua fé em Jesus Cristo. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Queridos, a obra de Deus na nossa vida não acontece da forma como nós dizemos. Não importa se temos dinheiro, não importa se temos cultura, não importa se temos conhecimentos. Nós precisamos entender que Deus é Deus e nós somos criatura. Nós precisamos entender que tanto o tempo de Deus sempre está certo, quanto a forma de Deus realizar sempre está correta. Ele ficou indignado, ficou irritado, ficou chateado e se perguntou: por que eu tenho que mergulhar nesse rio lamacento, se lá no meu país tem 2 rios, Amana e Farfar? A Bíblia fala Abana, mas é Amana. Tem 2 rios, e esses rios, eles são de águas cristalinas, porque eles são rios da neve derretida do pico dos montes. Por que eu tenho que mergulhar aqui? E você sabe o que ele decidiu? Ele havia percorrido um caminho de 160 quilômetros da casa dele até o palácio do rei. Faltavam 50 quilômetros para que ele chegasse no Jordão. E ele decidiu que desistiria de tudo, que voltaria, não vou receber o milagre. E sabe quem o dissuadiu a não fazer assim? Novamente um servo. Deixa eu ler esse pensamento para vocês aqui. Antes de os pecadores poderem receber a graça de Deus, eles devem sujeitar-se à vontade do Senhor. Pois Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O pecado, queridos, o orgulho é o pecado que menos traz esperança para o pecador. Quando você é orgulhoso, quando as coisas precisam ser do seu jeito, quando só você sabe, quando só você tem razão, Deus não pode operar na sua vida.
Você quer a salvação, você quer bênçãos, você precisa de milagres? Se renda ao Senhor e à sua palavra. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Se renda ao Senhor e à sua palavra. O que você está esperando para que você possa começar a fazer toda a vontade do teu Deus? O que te falta para você tomar essa decisão? Você precisa de milagres? Pois eu quero declarar para você nessa manhã que o primeiro milagre é confiar. E se você confiar no Senhor e se dispuser a fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai fazer coisas tão grandiosas e tão maravilhosas na sua vida que você seria capaz de imaginá-las neste momento. Essa semana eu recebi um telefonema. Alguém que eu não conheço, só conheço do canal. Alguém que assiste os cultos já faz um bom tempo. E essa pessoa me disse assim, falou, pastor, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Nunca te vi, pastor, nós nunca estivemos juntos. Mas quando a igreja reabrir, eu estarei lá, pastor. Eu vou estar lá. E a pessoa nem mora em Americanópolis, ela mora num outro bairro de São Paulo, um pouco distante. Eu estarei lá. E a pessoa me contou sobre as suas lutas, sobre os seus vícios, sobre talvez os seus impedimentos, né? A pessoa usou as seguintes palavras, ela disse assim, pastor, as coisas do mundo me cegam, as coisas do mundo me atraem demais. Mas eu já entendi que eu preciso me entregar a Cristo, eu preciso dar as costas ao mundo. E sabe, queridos, nessa conversa rápida, a pessoa tomou uma série de decisões ao lado do Senhor. Possivelmente a pessoa está assistindo agora. Posso dizer uma coisa para você, meu irmão? Se a tua decisão for sincera, se você se entregar ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, se você se dispuser a fazer a vontade do teu Deus, aquilo que Deus tem reservado para você é muito maior do que aquilo que no seu melhor sonho você conseguiria sonhar. Se entregue a esse Deus. Ele tem coisas maravilhosas para você. Quando Naamã já havia desistido porque a coisa estava difícil demais, entra em cena mais um servo. Mais uma vez Deus usa um servo. Eu vou repetir a mesma frase com outras palavras que diz o seguinte: nunca subestime o poder de um simples testemunho, pois Deus pode pegar as palavras dos lábios de um servo e transformá-las em salvação. E eu preciso te perguntar, eu não sei se você é senhor ou se você é servo, mas como servo ou senhor, você tem abençoado a vida das pessoas? Você tem testemunhado de Deus? Olha que interessante, queridos, graças a um servo, Naamã não desistiu de tudo, continuou os 50 quilômetros da sua caminhada e, finalmente, ele recebe o milagre. E sabe o que acontece com Naamã assim que ele recebe o milagre? Após ser curado, ele iniciou o ministério dele. Isto é incrível. Olhe comigo aí o texto bíblico, dos versículos 17 em diante. Eu vou ler do 15 em diante. Após ser curado, olha, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceitas um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então, olha lá, os quilos de prata, os quilos de ouro e as roupas finíssimas, tudo volta, porque nós não vamos ficar com nada aqui. Verso 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao meu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo, Naamã, né, holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. É curioso esse texto, porque os povos antigos acreditavam que o Deus, a divindade, estava relacionada com a terra. Então, Naamã, ele pede para levar duas cargas, né, metros de terra até a Síria, porque ele acreditava que fazendo isso e colocando essa terra lá no país dele, assim ele estaria adorando ao Deus verdadeiro. Também é interessante que ele declara que não existe outro Deus, o único Deus é o Deus de Israel. E olha que interessante no finalzinho aqui, olha.
Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Queridos, eu não sei se você conseguiu entender, mas a decisão aqui é a decisão de entregar a vida dele completamente ao Senhor. Ele declara que o único Deus é o Deus de Israel. Ele leva um pouco dessa terra para poder adorar o Deus de Israel lá na terra dele. E agora ele diz assim, quando o rei me levar ao templo de Rimom, para que eu possa adorá-lo, o rei vai pegar na minha mão e vai me fazer me prostrar diante de Rimom. E eu peço ao Senhor, pode ver que está tudo em letra maiúscula aí na sua Bíblia, eu peço ao Senhor que também nisto ele me perdoe. Não sei se você percebeu, mas Naamã está entregando a vida dele ao Senhor, Naamã está se dedicando como ministro do Senhor. Eu não tenho dúvidas de que Naamã vai testemunhar do Deus de Israel para o rei, para todos no país dele. E eu não tenho dúvidas de que pessoas serão salvas como resultado deste grande milagre e como resultado deste ministério de Naamã. Deus seja louvado. E aqui eu te digo uma coisa, Deus não faz milagre, Deus não abençoa e Deus não salva sem interesse. Puxa, pastor, dizer que Deus é interesseiro? Sim. Quando Deus te salva, quando Deus te abençoa, quando Deus cuida da tua família, quando Deus te alimenta com o melhor dessa terra, Ele está te pedindo que você seja uma testemunha viva do poder de Deus. Mesmo quando coisas ruins acontecem com você e elas acontecem comigo e contigo o tempo todo, você pode enxergar a mão poderosa de um Deus que tem te sustentado. Sabe por que tudo isso? Porque Ele quer que você seja uma testemunha viva dele. Não importa se você é uma menina serva, não importa se você é só um servo de um comandante, não importa se você é um senhor, não importa se você é o comandante, o que importa é que Deus busca homens e mulheres que lhe atuem como ministros. Naamã aceitou o chamado. E no mesmo momento em que Naamã se torna ministro do Senhor, nós encontramos nesse relato bíblico o jovem Geazi, servo do profeta Eliseu. Enquanto Naamã procurava viver a verdade, Geazi, servo de Eliseu, procurava mentir para si mesmo, para Naamã e para Eliseu. Eu não farei a leitura do texto bíblico por uma questão de tempo, mas eu quero resumir com você essa história. Quais foram os pecados de Naamã? O primeiro pecado que Naamã cometeu, ele quebrou o 10º mandamento da lei de Deus. Ele cobiçou os presentes, ele desejou aqueles presentes para si. O próximo mandamento que Naamã, que Geazi quebrou, foi o 9º mandamento. O 9º mandamento, o 10º mandamento diz assim, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. O 9º mandamento diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E Geazi cunhou a seguinte frase, meu Senhor me mandou dizer. Que mentira deslavada. O profeta não mandou ele dizer coisa nenhuma, mas ele disse, o meu Senhor me mandou dizer. E como se não bastasse, ele ainda quebra também o 3º mandamento. O que diz o 3º mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que foi que Geazi falou? Tão certo como vive o Senhor. Interessante, né, queridos? É interessante do que é capaz um homem obstinado pelo pecado, do que é capaz um homem cegado pela cobiça, envolvido nas mentiras. Ele se dispõe, inclusive, a blasfemar contra Deus. Foi Jesus quem disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele possui. Cuidado, fiquem de aviso. Sabe, quando nós não temos a Deus, nós tentamos preencher o vazio que só Deus pode preencher.
E as coisas mais comuns que nós usamos para preencher esse vazio, eu costumo dizer que o ser humano nasce com um vazio existencial do tamanho de Deus. Se ele não se encontra verdadeiramente com Deus, ele continua sentindo esse vazio, essa inaptidão, essa falta de sentido, essa falta de propósito, essa falta de felicidade. Como ele tem esses sentimentos, ele vai em busca de coisas que ele tenta ocupar com essas coisas o espaço de Deus. E aí o homem vai atrás dos prazeres, o homem vai atrás do dinheiro, das riquezas, o homem vai atrás do poder, o homem vai atrás, às vezes, de amores, famílias. Nada pode preencher o vazio do teu coração. Esse vazio do teu coração, ele é exatamente do tamanho de Deus. A única coisa que vai mudar o rumo da sua vida, a sua vida só vai ter o rumo realmente mudado e transformado no momento em que você buscar a Deus, se encontrar com Ele de uma forma real, e Ele passar a ser o Senhor da sua vida. Pare essa busca tola. Não é no dinheiro, não é no prazer e não é no poder. É no Senhor, só no Senhor, que a sua vida vai fazer sentido. Mas Geazi parece que não sabia isso, né? E ele continua tentando mentir e enganar os homens e a Deus. Olha esses 2 versos que eu separei da palavra de Deus para nós. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sabe, queridos, é possível que você minta para todo mundo por todo o tempo, mas é impossível que você minta para Deus. É impossível mentir para o Senhor. Nada na criação está oculto aos olhos dele. Ele te enxerga exatamente da forma como você é. E sabe a parte mais triste disto? Tem muita gente semelhante a Geazi, que está na igreja, talvez tenha até um cargo, né? Ele era servo do profeta, mas que está ali sem Deus, sem o temor do Senhor, sem a presença do Senhor, sem a bênção do Senhor. Essas pessoas já se desviaram há muito tempo, essas pessoas já estão muito distantes. E elas se esquecem que os olhos do Senhor estão por toda parte. Olha Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor não estão observando atentamente os bons e os maus para que o Senhor possa castigar, mas é para que o Senhor possa convidar os maus a se tornarem bons. Sabe, queridos, Deus sempre está com os braços abertos, disposto a perdoar, disposto a salvar, disposto a transformar. Sabe aonde eu e você erramos? Erramos não correndo para Ele. A gente corre para o nosso jeitinho, eu vou conseguir, eu vou resolver, eu vou vencer meus vícios sozinho. Sozinho não tem como, você precisa do Senhor. Eu vou superar, sozinho não tem como, você precisa do Senhor. Olha que pensamento incrível. Todo pecado tem perdão, exceto aquele do qual nós não nos arrependemos. Todo pecado tem perdão. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sei que nessa manhã eu estou falando a alguém que tem sentido o seu ministério vazando no meio dos dedos, que tem sentido que cada vez tem estado mais distante do Senhor, e que sabe que esse caminho por onde você está andando é um caminho de morte, que vai conduzir à sua ruína e à sua perdição eterna. Eu não preciso ser filho de profeta e nem profeta para saber disso. Mas eu quero dizer a você, em nome do Senhor, o Senhor te chama para voltar. O Senhor te convida para deixar essa trilha, deixar esse caminho e voltar para os braços de amor dele. Porque os braços do Senhor estão sempre abertos. Aí você olha para si mesmo e diz assim, como que eu vou voltar, pastor? Você não sabe o que eu fiz? Não importa o que você tenha feito. O que importa é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele morreu por você. Ele derramou o sangue por você.
Não importa quão distante você tenha ido, não importa quão terrível tenham sido as suas escolhas, não importa por onde tenham andado os teus pés ou onde tenham tocado as suas mãos, não importa o que os seus olhos viram, o que a sua boca disse, ou o que os seus ouvidos escutaram, não importa. O que importa é que os braços de Cristo Jesus estão abertos. E estão abertos para salvar a mim e a você. Para que tanto orgulho? Para que essa arrogância toda? Volta-te para o Senhor enquanto há tempo. Tudo que o Senhor deseja fazer na sua vida é te salvar. Você vai continuar tentando andar sozinho? E aí, queridos, entra a realidade das pedras de tropeço. Eu não sei se você consegue enxergar, mas Geazi era da igreja. Geazi dizia ser de Deus. Mentiu para Naamã, roubou a Naamã, tentou mentir para o profeta, mentiu para si mesmo, usou o nome de Deus em vão. Geazi virou uma pedra de tropeço. Que bom que Naamã não soube do ocorrido. Se ele soubesse do ocorrido, talvez ele tivesse perdido a fé no Deus de Israel. Talvez o ministério dele acabasse naquele momento. Ele era um neófito, ele estava começando na fé. Que mau testemunho desse miserável, desse Geazi. Que pedra de tropeço. E olha o que Jesus fala sobre as pedras de tropeço. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E vamos ser sinceros aqui, vamos rasgar o verbo. Você que está conhecendo a igreja agora, venha sim para a igreja. A igreja é a casa de Deus, é um lugar maravilhoso, mas venha para a igreja com os olhos abertos. Tem muita gente ruim na igreja. Tem muita gente mentirosa na igreja, tem muita gente caloteira na igreja, tem muita gente na igreja que não é de Deus. Tem cristãos que são piores do que aqueles que não são cristãos. Vem sim para Jesus. Mas enquanto você estiver vindo para Jesus, por favor, não olhe para os lados. Olhe só para cima. E aqui que nós cristãos erramos muito. Quem já está na igreja há muito tempo, quem está na igreja há pouco tempo, é aqui que nós erramos. Nós nos esquecemos, queridos, que a salvação é individual. A salvação não é coletiva, não está escrito em lugar nenhum que Deus salvará a igreja toda. Da igreja, Deus salvará alguns. Aqueles que não estão fora da igreja, aqueles que não servem a Deus na igreja com a gente, Deus salvará alguns também. Deus tem os seus em todos os lugares, inclusive na nossa igreja. Mas não são todos os que estão na nossa igreja que são de Deus. Então, você que está vindo, venha com cuidado, pise em ovos. Porque tem gente boa e tem gente ruim na igreja. Não confia nem no pastor. Porque o pastor também é falho, é limitado. Está vindo para Jesus? Fica olhando só para ele. Não vai ter problema, não vai dar errado. Olhe para Jesus. Ele é perfeito. Ele é o teu Salvador, ele é o Senhor da sua vida. Sabe? Não permita que o inimigo use uma pedra de tropeço para te desviar dos caminhos do Senhor. Eu vou contar uma outra história para vocês. Vocês sabem que a minha esposa eu conheci numa promoção, né? Ela deve estar assistindo o culto, ela está na casa da minha sogra. Um beijo para vocês, estou com saudade de vocês, amanhã vocês voltam para casa. A minha esposa eu conheci numa promoção. A promoção era assim: faça estudo bíblico e de brinde leve o pastor para casa. Eu a conheci, eu namorava uma outra moça, não tinha interesse nenhum. E dei estudos bíblicos para ela e para um grupo de amigas dela por algum tempo. Até que elas começaram a tomar decisões. Guardar o sábado, não comer os alimentos imundos. Algumas decisões foram mais fáceis, outras mais difíceis. Eu me recordo que para ela foi muito difícil vestir a primeira saia. Ela não gostava de saias. Hoje ela gosta. Deus faz milagres na vida, né? Outro assunto que quando nós estudamos ela não tomou decisão no primeiro momento foi com relação ao uso de joias. Mas Deus, de uma forma muito pessoal, disse a ela que não era para ela continuar usando joias. E aí ela tirou as joias. Porque se não fosse isso, ela continuaria usando. E nesta promoção, eu dei os estudos, depois um outro pastor deu outros estudos, porque eu terminei o meu estágio, fazia um estágio na igreja de Pinheiros naquele tempo.
E continuamos sendo amigos. Eu só encontrava com ela e as amigas no final de semana, que eu vinha só de final de semana, não vinha mais na semana, para São Paulo. Estava estudando engenheiro coelho. E aí aconteceu que ela recebeu uma proposta de trabalho e mudou-se para morar lá em Cuiabá. E ela conta que a primeira vez que ela foi à igreja, eu vou usar palavras chocantes, tá bom? Mas eu acho que quando a gente fala sem pudor, falar a verdade sempre é melhor, né? E ela disse assim que a primeira vez, eu disse para ela, falei, olha, quando você chegar em Cuiabá, procure a igreja adventista, vá na igreja adventista, vá conhecer as pessoas, com certeza tem pessoas legais lá, e nessa ocasião eu já estava apaixonado por ela. Eu estava orando e jejuando para que ela gostasse de mim também, porque só eu gostava dela. E ela foi, e ela entrou na igreja no primeiro sábado, e quando ela entrou na igreja, primeira vez que ela estava naquela igreja, Igreja Central de Cuiabá, ela entrou, foi mais para frente e sentou-se. Quando ela estava indo sentar-se, ela reparou dois velhos sentados nos bancos no meio da igreja, que quando ela passava, olhavam para ela. Vou usar palavras técnicas. Olhavam para as nádegas dela. Você pode imaginar como uma mulher se sente entrando numa igreja com dois servos de Satanás sentados no banco, dois velhos cebosos e babosos, olhando para as nádegas dela enquanto ela passa em direção para encontrar um lugar para sentar? Qual a coisa normal a fazer numa situação dessas? Levantar, ir embora e não voltar nunca mais. É necessário que ocorram os tropeços, mas ai daqueles por quem o tropeço vem. Ai daqueles. Sabe, você se perder sozinho é uma coisa, mas você se perder e ainda impedir outros de entrarem no caminho da salvação, isso é muito grave. Por isso, queridos, eu quero fazer um apelo a vocês hoje. Se entreguem ao Senhor. De verdade. De verdade, porque se vocês não o fizerem, vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com Geazi. Vai acontecer comigo o mesmo que aconteceu com Geazi. Ali, Geazi terminou o seu ministério. Aquele ministério foi perdido para sempre. Eu quero terminar contando para vocês a história do jovem do machado. A história foi bem explicada na historinha das crianças, eu nem vou ler o texto bíblico. Nós temos que ter em mente, queridos, que tudo aquilo que nós temos é emprestado. João disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada dos céus. Quaisquer dons, aptidões, bens e oportunidades vêm de Deus. E nós teremos que prestar contas delas, de tudo isto, quando nos encontrarmos com o Senhor. Aquele machado, queridos, era um machado emprestado. O machado custava uma fortuna. Aqueles jovens que moravam na escola dos profetas, eles estudavam a palavra e eles mesmos providenciavam o alimento, eles mesmos construíam a casa, eles mesmos faziam a obra. E naquela ocasião, quando o profeta de Deus joga um pedaço de madeira seca sobre a água e aquele machado flutua, ali estava acontecendo um milagre grandiosíssimo. Aquele jovem talvez tivesse que ser vendido como escravo para poder pagar o ferro do machado. O ferro era uma coisa muito cara. Pessoas pobres não tinham condições de comprar ferro, de adquirir um machado. E sem o machado, como que se constrói uma casa? Não sei se aquele era o único machado, possivelmente sim. Mas o profeta de Deus foi usado por Deus para realizar o milagre. O Senhor pode devolver a capacidade para o trabalho. Se perdemos o fio em nossa incumbência, Ele pode nos restaurar e nos tornar mais afiados e eficientes no serviço dele. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes 10, verso 10, que diz assim, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Deixa eu concluir lendo para vocês um pensamento aqui. O equivalente desse texto bíblico de Eclesiastes, numa versão moderna da Bíblia, seria assim:
Não trabalhe com mais esforço, trabalhe com mais inteligência. A sabedoria diz que o trabalhador deve afiar sua ferramenta antes de começar o trabalho. Porém, esse texto em Reis nos lembra ainda que o ferro do machado tenha soltado do cabo e você acha que nunca mais você vai poder voltar a trabalhar para o Senhor. Esse texto nos mostra que Deus tem a capacidade de realizar um milagre. Queridos, aqui eu tenho uma outra mensagem de Deus para vocês, para nós terminarmos este culto. Em algum momento lá atrás, você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O primeiro momento foi um mar de rosas. Foi um momento incrível na sua experiência cristã. A cada dia que passava, você se apaixonava mais por Jesus. A cada dia que passava, você percebia mais o poder e a manifestação de Jesus na sua vida. Mas coisas aconteceram. No meio do caminho, você viu pessoas, pedras de tropeço. No meio do caminho, você viu pessoas perdendo o ministério delas. E pode ser que hoje, a despeito de não ter saído da igreja, você esteja com o seu machado perdido. O seu machado caiu na água do esquecimento, na água do desânimo, na água da falta de motivação. E o seu ministério está comprometido. Você não tem conseguido realizar para Deus. Você não tem conseguido fazer para o reino dos céus. E por mais amor que você sinta hoje por Jesus, você se sente tolhido, se sente limitado, se sente castrado, incapaz de conseguir fazer mais, fazer melhor. O Senhor Deus, através dessa mensagem de hoje, Ele convida cada um de nós para nos voltarmos a Ele, pedirmos a Ele que faça o milagre e devolva o nosso machado. Não apenas devolva o machado, mas devolva o machado bem afiado, para que nós possamos trabalhar bem, para que nós possamos ver os resultados do nosso trabalho. O Senhor pede para que eu e você não olhemos mais para os lados, olhemos para Ele somente, porque Ele tem coisas incríveis para as nossas vidas. Ele tem coisas incríveis reservadas para você, que nem nos teus melhores sonhos você não consegue imaginá-las. O que você vai fazer? Você vai sentar e vai lastimar o machado que você perdeu? Ou você vai se levantar em nome do Senhor e receber de volta das mãos do Senhor o seu ministério? O seu ministério atuando nas funções da igreja, atuando nos cargos, o teu ministério que é um ministério pessoal, aquele que você realiza para Deus todos os dias, no ônibus, no comércio, no trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja. Como que você fará? Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe também e nós possamos viver a nossa vida somente para fazer a vontade do Senhor. Não deixe que nada nem ninguém roube o seu ministério. Está vindo para Jesus agora? Assim como Naamã iniciou o ministério dele, você pode iniciar o seu ministério também. Seja um abençoador, abençoe outras vidas. O Senhor precisa de você, para que você se filie como um soldado valente no ministério de Deus. Você está como Geazi? Está perdido? Está tudo escuro? Você não sente mais a presença do Senhor? Você está envolto no pecado? Envolto na desobediência? Eu quero declarar para você que antes que você perca o seu ministério, há perdão em Cristo Jesus. Os braços dele estão abertos e prontos para te perdoar e para te salvar. Talvez o que tenha acontecido com você seja algo semelhante ao jovem do machado. Só perdeu o machado. Peça para Deus te devolver o seu machado afiado. Vamos continuar trabalhando juntos para o Senhor, pelo Senhor, até que Ele venha. Que nada, queridos, nem ninguém nos afaste do amor de Cristo Jesus. Nós não vamos cantar o hino final. Neste momento eu vou terminar o culto com uma oração. E após essa oração nós faremos uma reunião rápida com os membros da igreja de Americanópolis, tá bom? Assim como você se encontra, feche os teus olhos, curva a tua fronte.
Santo e todo-poderoso Deus, muito obrigado por ser o Deus da nossa vida. Muito obrigado por ser o nosso Salvador. Muito obrigado por nos chamar para te servirmos. Senhor, que privilégio nosso. Nós não somos merecedores de incumbência tão nobre quanto esta. Nós não somos dignos porque nós somos todos pecadores. Ficamos encantados com a graça do Senhor, a usar vasos de barro, vasos limitados de barro, para a tua glória. E no final deste culto, Senhor, após termos analisado esses 3 homens e esses 3 ministérios, o que nos resta fazer é nos lançar nos teus braços de amor. O que nos resta fazer é aceitar o teu perdão, é aceitar o teu sacrifício. O que nos resta fazer é aceitar o teu milagre na nossa vida. O que nos resta fazer é suplicar ao Senhor para que complete a boa obra que o Senhor um dia iniciou em nosso viver. O que nos resta fazer, Senhor, é nos levantar, arregaçar as mangas, nos colocarmos nas tuas fileiras, nas fileiras das tuas testemunhas, nas fileiras dos teus servos. Queremos ser instrumentos da tua paz, instrumentos do teu amor, queremos ser instrumentos da tua bondade. Se alguém nesta manhã se assemelha a Naamã, está te conhecendo agora, Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, para que coloque a tua mão sobre a vida dessas pessoas, para que o ministério delas possa se iniciar para a honra e glória do teu santo nome. Que na esfera de ação delas, elas possam motivar outros a te servirem de todo o coração. Senhor, se há outros em nosso meio semelhantes a Geazi, que estão perdidos dentro da própria igreja, eu peço ao Senhor um milagre sobre a vida desses também. Acredito que o maior milagre numa situação dessas é o milagre do reconhecimento da culpa, é o milagre do arrependimento, é o milagre de confessar ao Senhor o pecado, deixar o pecado, para que o Senhor possa usá-los e usá-las para a glória do teu reino. Senhor, se temos entre nós alguém que perdeu o machado, permita que esse machado flutue e este homem, esta mulher, possa se colocar inteiramente do teu lado para continuar sendo um instrumento poderoso nas tuas mãos. É tudo o que nós lhe pedimos, muito agradecidos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém.